Existe uma verdade que poucos ousam falar, mas que ressoa no coração de cada alma escolhida por Deus. Uma realidade que corta como espada de dois gumes e ilumina como farol na escuridão. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair tempestades enquanto outras navegam em águas calmas? Por que certos indivíduos enfrentam oposição constante, mesmo quando suas intenções são puras? A resposta está escrita em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Estas palavras não são apenas uma declaração divina, são a chave para compreender uma dinâmica espiritual profunda que governa a vida dos escolhidos de Deus. Quando o Altíssimo deposita sua marca sobre uma vida, quando ele escolhe alguém para propósitos específicos, essa pessoa carrega consigo uma presença que perturba o reino das trevas. É como se uma luz intensa fosse acesa em meio à escuridão, revelando coisas que preferiam permanecer ocultas. E é exatamente isso que incomoda tanto. Os escolhidos vivem uma realidade paradoxal. Quanto mais próximos de Deus, mais alvos se tornam. Quanto mais autênticos, mais incompreendidos. Quanto mais íntegros, mais questionados. Eles carregam uma unção que funciona como um espelho divino, refletindo as inseguranças e máscaras daqueles ao seu redor. Se você já sentiu que não importa o que faça, sempre será mal interpretado. Se já percebeu que sua simples presença incomoda pessoas que mal te conhecem, se já experimentou a sensação de ser culpado por reações alheias que você não provocou conscientemente, então você precisa entender essa verdade transformadora que está prestes a ser revelada. Imagine um espelho que não reflete apenas a aparência física, mas a alma nua de quem se coloca diante dele. Os escolhidos de Deus carregam essa característica sobrenatural. Eles funcionam como espelhos espirituais vivos, revelando verdades que muitos preferem manter enterradas. Quando uma pessoa autêntica entra em um ambiente, algo invisível, mas palpável acontece. Não são suas palavras ou ações que provocam desconforto inicial, é simplesmente quem ela é. Sua presença genuína expõe a artificialidade dos outros. Sua paz interior evidencia a ansiedade alheia. Sua integridade revela as rachaduras morais ao redor. É como acender uma vela em um quarto escuro. A luz não ataca a escuridão, apenas existe, mas sua simples existência torna impossível ignorar o que estava oculto. Da mesma forma, os escolhidos não precisam julgar ou apontar falhas. Sua autenticidade faz isso automaticamente. Observe como isso se manifesta no dia a dia. Uma pessoa íntegra chega ao trabalho e, sem dizer uma palavra sobre ética, colegas que fazem jeitinhos começam a se justificar. Alguém genuíno participa de uma conversa e aqueles que vivem de máscaras sociais sentem-se expostos. Um coração puro entra numa família disfuncional e os padrões tóxicos são automaticamente evidenciados. A reação é sempre a mesma: desconforto, irritação e depois projeção. Em vez de olharem para dentro e lidarem com o que foi revelado, muitos preferem atacar o espelho. É mais fácil culpar a pessoa autêntica por causar problemas do que reconhecer que os problemas já existiam, apenas estavam escondidos. Essa dinâmica cria um ciclo doloroso para os escolhidos. Eles se tornam alvos não pelo que fazem de errado, mas pelo que fazem de certo. Sua luz incomoda quem escolheu viver nas sombras, e assim começa uma guerra espiritual onde a vítima é transformada em vilão. A transformação de vítima em vilão é uma das armas mais sofisticadas do reino das trevas. É um mecanismo psicológico tão sutil que até mesmo pessoas bem-intencionadas podem se tornar instrumentos dessa inversão perversa da realidade. Funciona assim: quando alguém se sente exposto pela presença de um escolhido, em vez de processar internamente o desconforto, projeta a responsabilidade. Ele me faz sentir mal sobre mim mesmo, se transforma em ele é arrogante. Ela evidencia minhas falhas, ela se acha melhor que todo mundo. A vítima da projeção alheia subitamente se torna o agressor. Essa dinâmica é alimentada por uma sofisticada rede de manipulação psicológica. Primeiro, vem a semeadura de dúvidas. Comentários aparentemente inocentes começam a circular. Você notou como fulano sempre parece tão perfeito? Ou, não acha estranho como cicrano nunca faz nada errado? A suspeita é plantada como uma semente venenosa. Depois vem a distorção de motivos. Atos de bondade são reinterpretados como estratégias manipuladoras. Gestos de humildade são vistos como falsa modéstia. A própria integridade da pessoa é questionada, como se fosse impossível alguém ser genuinamente íntegro. O terceiro estágio
é a construção coletiva da narrativa falsa. Uma pessoa planta a semente da desconfiança, outra a rega com fofocas, e logo há um grupo inteiro convencido de que o escolhido é o problema. A mentira repetida 1000 vezes se torna verdade na mente das pessoas. As consequências são devastadoras. O escolhido se vê numa posição impossível. Defender-se confirma a acusação de arrogância. Permanecer em silêncio é interpretado como admissão de culpa. É uma armadilha psicológica perfeitamente construída. Socialmente, isso cria isolamento. Emocionalmente, gera confusão e dor profunda. O escolhido começa a questionar sua própria percepção da realidade, perguntando-se se realmente é o problema. Essa dúvida é exatamente o objetivo da manipulação: fazer a vítima duvidar de sua própria sanidade e verdade interior. Os escolhidos de Deus possuem um dom que muitas vezes se torna sua maior bênção e seu maior fardo: a capacidade sobrenatural de enxergar além das aparências. É como se Deus tivesse implantado neles um radar espiritual que detecta falsidade, manipulação e intenções ocultas com uma precisão que desconcerta até mesmo eles próprios. Essa intuição não é apenas um sexto sentido comum, é uma percepção espiritual aguçada que corta através de máscaras sociais como uma espada através de papel. Eles sentem quando alguém está mentindo, mesmo que a mentira seja perfeitamente articulada. Percebem manipulação emocional antes mesmo que as palavras sejam pronunciadas. Identificam falsos profetas, falsos amigos e falsas intenções com uma clareza que os deixa perplexos. Imagine estar numa reunião onde todos parecem encantados com uma apresentação, mas você sente algo errado, uma energia sombria que não consegue explicar. Semanas depois, descobre-se que tudo era fraude, ou conhecer alguém que todos adoram, mas algo em seu espírito grita cuidado, e posteriormente, essa pessoa revela sua verdadeira face manipuladora. Essa percepção cria situações extremamente desconfortáveis. Os escolhidos frequentemente se veem sabendo coisas que não deveriam saber, sentindo verdades que outros não conseguem ver. Eles percebem quando cônjuges estão sendo infiéis, quando líderes estão sendo corruptos, quando amigos estão sendo falsos. Tudo isso antes de qualquer evidência concreta aparecer. O problema é que essa intuição profética os coloca numa posição delicada. Como alertar alguém sobre perigos que você sente, mas não pode provar? Como explicar que você simplesmente sabe que algo está errado? A sociedade exige evidências tangíveis, mas a percepção espiritual opera em dimensões que transcendem o físico. Quando tentam compartilhar suas percepções, são frequentemente rotulados como paranoicos, ciumentos ou invejosos. Suas advertências são ignoradas até que a realidade confirme suas suspeitas. Então, em vez de serem reconhecidos como profetas, são temidos como pessoas que atraem problemas, quando, na verdade, apenas enxergam problemas que já existiam. Existe uma sabedoria profunda no silêncio dos escolhidos que a maioria das pessoas não compreende. Quando são atacados, caluniados ou incompreendidos, sua primeira reação não é a defesa desesperada ou o contra-ataque. É um silêncio estratégico que carrega mais poder do que 1000 palavras. Esse silêncio não é passividade ou fraqueza, é uma fortaleza espiritual, construída na confiança absoluta de que Deus vê, ouve e age no tempo certo. É a manifestação tangível da fé de que a verdade não precisa ser defendida por argumentos humanos quando está sob a proteção divina. O silêncio dos escolhidos funciona como um espelho amplificado. Quanto mais eles se calam diante das acusações, mais seus acusadores se expõem. A ausência de defesa desesperada frustra manipuladores que esperavam alimentar conflitos com respostas emocionais. Sem combustível para o drama, o fogo da falsidade eventualmente se consome. Observe como isso se manifesta na prática. Quando um escolhido é falsamente acusado no trabalho e escolhe não se defender imediatamente, seus colegas começam a perceber contradições nas histórias dos acusadores. Quando alguém espalha mentiras sobre ele numa igreja e ele permanece em silêncio, outros membros começam a questionar os motivos por trás das fofocas. O silêncio também protege os escolhidos de cometerem erros na emoção. Palavras ditas no calor do momento podem ser distorcidas e usadas como armas. Mas o silêncio é imaculado, não pode ser manipulado ou reinterpretado. É uma fortaleza inexpugnável. Há casos extraordinários
onde o silêncio trouxe vindicação completa, funcionários falsamente acusados que permaneceram calados enquanto investigações revelavam a verdade, líderes caluniados que confiaram no tempo de Deus e viram seus acusadores serem expostos publicamente, famílias que escolheram não revidar difamações e testemunharam a restauração completa de sua reputação. O silêncio estratégico dos escolhidos não é apenas uma tática, é uma manifestação de fé madura que reconhece que algumas batalhas pertencem inteiramente ao Senhor. Uma verdade que poucos compreendem é que os escolhidos de Deus não enfrentam mais dificuldades por acaso. Há um propósito divino meticulosamente orquestrado por trás de cada provação. Enquanto alguns navegam pela vida em águas relativamente calmas, os escolhidos encontram tempestades que parecem desproporcionais às suas ações ou caráter. Isso acontece porque Deus está forjando diamantes, não produzindo pedras comuns. A pressão extrema que transforma carvão em diamante é a mesma pressão espiritual que transforma almas comuns em vasos de honra. Cada desafio é um degrau estrategicamente posicionado na escadaria que leva à grandeza espiritual. Os escolhidos passam por traições mais profundas, porque precisam desenvolver discernimento sobrenatural. Enfrentam isolamento mais intenso, porque devem aprender a encontrar sua identidade exclusivamente em Deus. Suportam incompreensões constantes, porque estão sendo preparados para ministrar a outros que se sentirão incompreendidos. Considere José do Egito, vendido pelos próprios irmãos, falsamente acusado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão pelo copeiro. Cada injustiça parecia um retrocesso, mas na verdade era preparação para governar uma nação e salvar povos da fome. Suas lágrimas no poço se transformaram em sabedoria no palácio. Os desafios dos escolhidos também servem como um filtro divino. Relacionamentos superficiais são removidos, deixando apenas conexões genuínas. Oportunidades que não estão alinhadas com o propósito divino são fechadas, direcionando-os para o caminho certo. O que parece perda é, na verdade, redirecionamento celestial. Existe uma mulher que perdeu 3 empregos em 2 anos, não por incompetência, mas por se recusar a participar de esquemas corruptos. Na 4ª oportunidade, foi promovida a uma posição de liderança onde pôde implementar práticas éticas que transformaram toda a empresa. Seus fracassos anteriores foram treinamento para sua verdadeira vocação. Cada não que os escolhidos recebem os aproxima do sim divino. Cada porta fechada os guia para a porta que Deus quer abrir. Cada desafio adiciona uma nova ferramenta ao arsenal espiritual que usarão para cumprir seu destino extraordinário. O tempo de Deus é um conceito que desafia a impaciência humana, mas é também a garantia mais sólida de que a justiça prevalecerá. Quando os escolhidos são falsamente acusados, caluniados ou incompreendidos, há um cronômetro celestial que conta não segundos, mas propósitos. E quando esse cronômetro marca o momento certo, a vindicação vem de forma tão clara e incontestável que ninguém pode negar sua origem divina. A vindicação de Deus não é apenas restauração, é revelação pública da verdade de uma maneira que glorifica seu nome e edifica seus escolhidos. Ela não vem escondida ou disfarçada, mas como um farol que ilumina toda a situação, expondo mentiras e exaltando a integridade dos injustiçados. Deus tem maneiras extraordinárias de fazer isso. Ele pode usar os próprios inimigos dos escolhidos para revelar a verdade. Documentos perdidos aparecem no momento exato. Testemunhas surgem quando menos se espera. Tecnologia revela conversas que desmentem falsas acusações. É como se todo o universo conspirasse para restaurar a honra dos seus servos fiéis. O timing divino é sempre perfeito. A vindicação não vem quando os escolhidos a desejam, mas quando ela causará o máximo impacto para a glória de Deus. Às vezes, anos se passam entre a injustiça e a restauração, mas quando ela chega, é tão completa que compensa toda a espera. Há um homem que foi demitido injustamente e difamado por toda a indústria onde trabalhava. Por 5 anos, lutou para encontrar emprego em sua área. Então, uma investigação revelou que seu ex-chefe estava envolvido em fraudes massivas. Não apenas sua reputação foi restaurada, mas ele foi convidado a liderar a empresa que o havia rejeitado anos antes. O impacto emocional da vindicação divina é profundo. Lágrimas de dor se transformam em lágrimas de gratidão. A sensação de abandono
é substituída pela certeza absoluta de que Deus nunca a abandonou. O isolamento se torna testemunho público de fidelidade divina. Socialmente, a vindicação dos escolhidos frequentemente traz arrependimento genuíno daqueles que os julgaram mal. Relacionamentos são restaurados, reputações são reconstruídas e, muitas vezes, os próprios escolhidos se tornam pontes de reconciliação e perdão para aqueles que os feriram. Existe uma lei espiritual imutável que governa as consequências de acusar falsamente os escolhidos de Deus. A consciência se torna uma prisão inescapável. Aqueles que plantam sementes de mentira e calúnia acabam colhendo uma safra amarga de culpa e tormento interior que nenhuma justificativa consegue aliviar. A consciência humana foi projetada por Deus para ser um sistema de alarme moral. Quando alguém viola deliberadamente a verdade para prejudicar um inocente, esse sistema dispara um alerta constante que ressoa nas profundezas da alma. É como um apito que toca incessantemente, lembrando o transgressor de sua injustiça. Observe como isso se manifesta na vida dos falsos acusadores. Eles começam a evitar lugares onde podem encontrar suas vítimas, desviam o olhar quando cruzam com os escolhidos, desenvolvem comportamentos defensivos, justificando constantemente suas ações para outros e para si mesmos. O peso da culpa os transforma em pessoas inquietas e amarguradas. A insônia é um sintoma comum. Noites em claro, reviravolta na cama, mente acelerada processando e reprocessando a injustiça que cometeram. Alguns relatam sonhos perturbadores, onde enfrentam suas vítimas ou são confrontados por uma presença divina questionando suas ações. Há casos documentados de pessoas que passaram anos perseguindo escolhidos e depois confessaram que nunca conseguiram ter paz verdadeira. Uma mulher que espalhou mentiras sobre uma colega de trabalho desenvolveu ansiedade crônica e só encontrou alívio anos depois, quando pediu perdão publicamente. Outro padrão interessante é a autossabotagem inconsciente. Os acusadores frequentemente cometem erros que expõem suas próprias falhas morais, como se a própria consciência conspirasse para revelar suas hipocrisias. Aqueles que acusam outros de desonestidade são pegos mentindo. Quem aponta orgulho nos escolhidos demonstra arrogância extrema. A consciência pesada também afeta relacionamentos. Parentes e amigos próximos começam a perceber mudanças de comportamento. A pessoa se torna mais crítica, mais defensiva, menos capaz de desfrutar momentos simples de alegria. A culpa é como um parasita emocional que consome a capacidade de viver plenamente. Deus implantou esse sistema não como vingança, mas como chamado ao arrependimento. A consciência pesada é o último apelo divino antes que consequências mais sérias se manifestem na vida dos transgressores. Os escolhidos desenvolvem uma capacidade extraordinária de identificar padrões que permanecem invisíveis para a maioria das pessoas. É como se Deus tivesse aguçado sua visão espiritual para enxergar além dos eventos isolados e perceber as conexões ocultas que revelam estratégias maiores em operação. Essa habilidade transcende a intuição comum. Eles começam a notar como certas situações se repetem com variações mínimas, como pessoas diferentes usam táticas idênticas de manipulação. Como coincidências, são na verdade movimentos coordenados para testar, provocar ou desestabilizar sua fé e propósito. Imagine perceber que toda vez que você está prestes a receber uma bênção, surge uma crise familiar. Ou notar que sempre que inicia um projeto importante para o reino, relacionamentos próximos começam a apresentar problemas. Esses não são acasos, são padrões de oposição espiritual que os escolhidos aprendem a identificar e neutralizar. A percepção de padrões também se estende aos ciclos de vida das pessoas ao seu redor. Eles reconhecem quando alguém está entrando numa fase de rebeldia espiritual, quando o outro está sendo preparado para uma quebra de orgulho, ou quando determinada pessoa está no limite de uma transformação profunda. Essa clareza profética os ajuda a interceder adequadamente e a não tomar pessoalmente comportamentos que são, na verdade, manifestações de processos espirituais maiores. No ambiente de trabalho, essa habilidade os protege de armadilhas políticas. Eles percebem quando conversas aparentemente casuais são, na verdade, investigações disfarçadas. Identificam quando mudanças organizacionais têm agendas ocultas. Reconhecem padrões de favoritismo
ou discriminação antes que se tornem óbvios para outros. Em relacionamentos, essa percepção os alerta sobre pessoas que se aproximam com segundas intenções. Eles notam padrões de comportamento que revelam narcisismo, codependência ou tendências manipuladoras muito antes que esses problemas se manifestem completamente. Espiritualmente, reconhecer padrões os ajuda a identificar temporadas específicas de suas vidas. Eles percebem quando estão entrando numa fase de preparação, de pruning divino, de favor sobrenatural ou de guerra espiritual intensa. Essa clareza lhes permite responder apropriadamente a cada situação, cooperando com os propósitos de Deus em vez de resistir a eles por ignorância. Uma das características mais perturbadoras dos escolhidos para aqueles ao seu redor é sua crescente independência da aprovação externa. Enquanto a maioria das pessoas vive numa constante busca por validação, likes nas redes sociais, elogios no trabalho, aceitação social, os escolhidos desenvolvem uma autovalidação espiritual que os liberta dessas prisões emocionais. Essa independência não nasce de arrogância ou indiferença, mas de uma conexão profunda com sua identidade em Deus. Eles descobrem que a opinião do Criador do universo vale mais que a aprovação de criaturas falíveis. Essa revelação os transforma de pessoas pleasers em pessoas autênticas que vivem segundo convicções internas em vez de expectativas externas. O processo de desenvolver essa independência é doloroso. Muitas vezes começa com decepções repetidas, pessoas que os abandonaram quando mais precisavam, elogios que se revelaram vazios, promessas quebradas por aqueles em quem confiavam. Cada decepção os ensina que apostar toda a sua segurança emocional em seres humanos é construir sobre areia movediça. Quando finalmente param de perseguir a aprovação externa, algo interessante acontece. Isso incomoda profundamente aqueles que ainda estão presos nessa dinâmica. Pessoas habituadas a controlar outras através de aprovação ou rejeição ficam frustradas ao descobrir que suas táticas não funcionam mais com os escolhidos. Isso cria mal-entendidos significativos. Familiares interpretam essa independência como rejeição pessoal. Colegas de trabalho veem como arrogância. Amigos sentem como se fossem menos importantes. Na realidade, os escolhidos não rejeitaram as pessoas, rejeitaram a necessidade de construir sua autoestima na opinião dessas pessoas. Há uma mulher que parou de buscar constantemente a aprovação de sua família crítica. Em vez de se justificar ou tentar impressionar, começou a tomar decisões baseadas em sua própria consciência e direção divina. A família inicialmente reagiu com mais críticas, interpretando sua nova postura como rebeldia. Com o tempo, porém, começaram a respeitá-la mais, porque finalmente tinham alguém autêntico para se relacionar. Essa liberdade da validação externa permite que os escolhidos tomem decisões corajosas, falem verdades difíceis e sigam caminhos menos populares, sem serem paralisados pelo medo da rejeição. Eles se tornam imprevisíveis para manipuladores e inspiradores para aqueles que secretamente desejam a mesma liberdade. Os escolhidos carregam uma unção involuntária, que funciona como catalisador espiritual na vida de todos que cruzam seu caminho. Eles não precisam pregar, aconselhar ou tentar mudar pessoas. Sua simples presença desencadeia processos de transformação que operam além do controle humano. É como se eles fossem portadores de uma frequência espiritual específica que ressoa com a consciência adormecida das pessoas. Onde quer que vão, sementes de mudança são plantadas automaticamente. Alguns indivíduos respondem positivamente, iniciando jornadas de crescimento pessoal. Outros resistem violentamente, como se sua presença fosse uma ameaça à zona de conforto construída em auto-engano. Essa influência transformadora se manifesta de maneiras surpreendentes. Um simples ato de integridade do escolhido pode despertar a consciência moral de um colega corrupto. Uma resposta pacífica diante de provocação pode quebrar ciclos de agressividade em famílias inteiras. Uma atitude de perdão genuíno pode desencadear curas emocionais em relacionamentos que pareciam irreparáveis. Há um homem que trabalhava numa empresa onde a cultura organizacional era tóxica. Mentiras, fofocas e competição desleal eram a norma. Ele simplesmente manteve sua integridade, recusando-se a participar dessas dinâmicas. Gradualmente,
outros funcionários começaram a questionar seus próprios comportamentos. Em 2 anos, a cultura da empresa havia se transformado completamente, não por programas de treinamento, mas pela influência silenciosa de um catalisador espiritual. Os escolhidos também desencadeiam processos de cura em pessoas feridas. Sua compaixão genuína cria um ambiente seguro, onde outros se sentem livres para processar traumas antigos. Sua estabilidade emocional oferece um ponto de referência para aqueles que viveram em caos por tanto tempo que esqueceram como é a paz. Nem sempre essas transformações são confortáveis. Às vezes, a presença do escolhido força pessoas a confrontar verdades sobre si mesmas que preferiam ignorar. Isso pode gerar resistência inicial, mas para aqueles que abraçam o processo, resulta em libertação genuína. Existe uma dimensão profética nessa influência. Os escolhidos frequentemente se tornam instrumentos de Deus para falar a vida de pessoas em momentos cruciais. Conversas aparentemente casuais se tornam pontos de virada espirituais. Encontros acidentais revelam-se como encontros orquestrados divinamente para propósitos específicos de restauração e crescimento. A proteção que Deus oferece aos seus escolhidos é muito mais sofisticada do que simplesmente evitar problemas. É uma proteção estratégica que permite certas dificuldades enquanto impede outras, sempre com o objetivo de maximizar o crescimento espiritual e o cumprimento do propósito divino. Deus não protege seus escolhidos de toda dor, porque a dor tem função formativa. Ele permite que experimentem traição para desenvolver discernimento, permite rejeição para fortalecer sua dependência dele, permite incompreensão para purificar seus motivos. É uma proteção inteligente que distingue entre sofrimento produtivo e destruição desnecessária. Observe como essa proteção opera na prática. Quando alguém tenta destruir um escolhido através de mentiras, Deus permite que a situação se desenvolva até o ponto onde máximo crescimento espiritual é alcançado, mas intervém antes que dano irreparável seja causado. É como um pai sábio que permite que seu filho tropece para aprender a andar, mas não permite que caia de um penhasco. Há momentos em que a proteção divina é milagrosa e óbvia. Acidentes que deveriam ter sido fatais resultam em ferimentos mínimos. Doenças que ameaçavam ser terminais são curadas inexplicavelmente. Situações financeiras impossíveis são resolvidas através de provisões sobrenaturais. Nesses casos, até incrédulos reconhecem que algo além do natural operou. Outras vezes, a proteção é sutil, mas igualmente real. Portas se fecham que pareciam oportunidades, mas que, na verdade, levariam à destruição. Relacionamentos terminam de forma dolorosa, mas que posteriormente se revelam como livramento de pessoas tóxicas. Empregos são perdidos, mas que direcionam para carreiras muito melhores. Um dos aspectos mais reconfortantes da proteção divina é sua consistência. Mesmo quando os escolhidos sentem que Deus está distante, sua proteção continua operando nos bastidores. Há anjos trabalhando, circunstâncias sendo orquestradas e intervenções acontecendo que só serão compreendidas na eternidade. O crescimento espiritual que resulta dessa proteção estratégica é extraordinário. Cada desafio permitido adiciona uma nova dimensão à fé dos escolhidos. Cada livramento experimentado aprofunda sua confiança na providência divina. Eles desenvolvem uma paz sobrenatural que desconcerta observadores. A paz de quem sabe que está nas mãos de um pai que nunca comete erros. Há um empresário que perdeu tudo numa crise econômica. Durante 2 anos, lutou com dificuldades financeiras extremas, questionando onde estava a proteção de Deus. Posteriormente, descobriu que a empresa que o destruiu estava envolvida em atividades criminosas que resultaram em prisões e escândalos massivos. Sua tragédia foi, na verdade, proteção divina que o livrou de ser associado a crimes que nem sabia que existiam. Hoje, ele reconstrói seus negócios sobre fundamentos éticos sólidos, grato pela proteção que inicialmente não compreendeu. Existe um poder espiritual extraordinário na decisão consciente de não retaliar quando ferido injustamente. Os escolhidos que dominam essa arte descobrem uma força que transcende qualquer forma de vingança humana, o poder de permitir que Deus seja Deus na situação. A não retaliação não é passividade ou fraqueza, é uma escolha ativa e corajosa de confiar na justiça divina, mesmo quando a alma clama por vingança imediata. É reconhecer que algumas batalhas são grandes demais para mãos humanas
e requerem intervenção celestial. Quando um escolhido escolhe não revidar, algo poderoso acontece no reino espiritual. É como se ele estivesse dizendo ao universo: eu confio que Deus cuidará disso melhor do que eu jamais poderia. Essa declaração de fé libera o braço de Deus para agir de maneiras que excedem qualquer vingança humana. A vingança humana é limitada e frequentemente injusta. Pode atingir pessoas inocentes, pode ser desproporcional e sempre deixa cicatrizes no vingador. A justiça divina, por outro lado, é precisa, completa e construtiva. Ela não apenas pune o erro, mas restaura o certo de forma que glorifica a Deus. Considere este exemplo extraordinário. Um pastor foi falsamente acusado de má conduta financeira por um grupo de líderes invejosos. Em vez de se defender publicamente ou expor as verdadeiras motivações dos acusadores, ele escolheu o silêncio e a oração. 2 anos depois, uma auditoria independente não apenas provou sua inocência, mas revelou que seus acusadores estavam envolvidos nos mesmos crimes que falsamente lhe imputaram. A não retaliação também protege o coração dos escolhidos da amargura. Buscar vingança é como beber veneno esperando que o inimigo morra. Escolher perdão e confiança em Deus liberta a alma para focar em propósitos maiores, em vez de ficar presa em ciclos de ressentimento. Há uma libertação emocional profunda que vem dessa escolha. O peso da necessidade de fazer justiça é transferido para ombros divinos infinitamente mais capazes. Os escolhidos descobrem que podem dormir em paz, não porque a injustiça foi resolvida, mas porque confiaram sua causa a um juiz perfeito. O efeito desse poder espiritual frequentemente surpreende até mesmo os escolhidos. Situações que pareciam impossíveis de resolver são transformadas completamente. Inimigos se tornam aliados. Perdas se convertem em ganhos. O que o diabo planejou para mal, Deus usa para bem de forma que supera qualquer expectativa humana. Se você chegou até aqui e seu coração ressoa com cada palavra compartilhada, saiba que isso não é coincidência. Você não é apenas alguém que assiste de longe. Você é um dos escolhidos sobre quem falamos. Cada situação descrita, cada dinâmica explicada, cada verdade revelada, encontra eco em sua própria jornada, porque Deus está confirmando sua identidade espiritual. Os olhos do Senhor estão verdadeiramente sobre você. Cada lágrima derramada em silêncio foi vista. Cada injustiça sofrida foi registrada. Cada momento de incompreensão foi testemunhado pelo próprio Criador do universo. Você não está sozinho nesta caminhada. Está sendo guiado, protegido e preparado para algo extraordinário. Entenda que ser escolhido não é um fardo a ser carregado, mas uma honra a ser celebrada. Sim, o caminho é desafiador, mas é também o caminho que leva à grandeza espiritual. Cada dificuldade que enfrentou foi um investimento divino em sua formação. Cada pessoa que o rejeitou estava simplesmente clearing o caminho para aqueles que Deus preparou para caminhar ao seu lado. Sua sensibilidade não é fraqueza, é antena espiritual. Sua intuição não é paranoia, é percepção profética. Seu isolamento não é rejeição, é preparação. Suas lágrimas não são derrota, são sementes de milagres futuros. Você está sendo moldado nas mãos do oleiro mestre para propósitos que ainda não compreende completamente. Se esta mensagem tocou sua alma, você faz parte de uma família espiritual espalhada pelo mundo. Os escolhidos de Deus, que estão descobrindo sua verdadeira identidade. Junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal. Compartilhe esta verdade com outros que precisam ouvir, que não estão loucos, não estão sozinhos e não estão esquecidos. Que o Deus de toda a consolação continue confirmando em seu espírito que você é amado, escolhido, protegido e destinado para a grandeza. Seus melhores dias não ficaram no passado. Eles estão sendo preparados por aquele que vê o fim desde o princípio.